vamos falar sobre o cenário eleitoral, gente, 2026. Uma pesquisa recente da Paraná Pesquisa mostra que o cenário eleitoral já deu uma mudada. E muita coisa já mudou, gente, nos últimos dias. Pode apresentar aí pra gente a matéria, Júlio, por favor? Tá no Cláudio Dantas a matéria que mostra, olha aí, Paraná Pesquisas, Lula perderia para Bolsonaro e outros nomes da direita. Pode baixar, por favor. O mais recente estudo da Paraná Pesquisa aponta que o presidente Lula seria derrotado pelo ex-presidente Bolsonaro por Michele e Tarcísio em um eventual segundo turno. O petista, porém, venceria em quase todos os cenários de um primeiro turno. Vejam, uma coisa é primeiro turno, outra coisa é segundo. É no segundo que decide. O estudo divulgado nessa terça-feira, 24, perguntou em quem os entrevistados votariam no segundo turno das eleições. Se fossem hoje, né? Lula perde para os principais nomes da direita. Veja os cenários, então, segundo turno. Olha isso, Adriles. Segundo turno, Bolsonaro, 46,5% contra Lula, 39,7%. Michele, 44,4%, Lula, 40,6%. Tarcísio, 43,6% e Lula, 41,6%. A situação muda quando analisado um possível primeiro turno. 37,2% responderam Bolsonaro, 32,8% Lula e 10,3% em Ciro Gomes. Pode voltar, por favor. É impressionante como o Ciro continua sustentando os 10% dele, né, Adriles? É interessante. Ele diz que não é candidato, mas parece que quanto mais ele fala que não é candidato, mais ele se firma como uma alternativa, uma terceira via ao Lula e ao Bolsonaro. Mas tem uma linha de apoio ao Lula. Fez isso nas 4 últimas eleições. Eu vou te falar com bastante ceticismo sobre essas... Mas eu vou te fazer uma pergunta, Faça. rapidinho. Você está acompanhando o movimento do Ciro Gomes no Ceará? Sim, ele está se refiliando ao PSDB e estabelecendo um tipo de aliança com aliados do próprio Bolsonaro dentro do Ceará contra o irmão dele, inclusive. Existe um racha na família, na dinastia Gomes, né? O Ciro Gomes, eu acho que pragmaticamente ele deve voltar, sim, ao governo do Ceará. Ele é muito bem quisto, muito bem querido lá, onde ele comanda até com mão de ferro a família dele lá, todo o estado, né? E existem umas rusgas ali que o irmão dele está mais à esquerda. O Ciro Gomes está onde sempre esteve, né, com Minas Gerais ao lado do seu próprio poder. Sua própria perspectiva de poder. Mas eu não queria deixar de comentar, Júlia, sobre essa pesquisa. Se essa pesquisa está dando uma vantagem para candidatos à direita e para o próprio Bolsonaro, deve estar o dobro. Sabe por quê? A última pesquisa de 22, as últimas pesquisas, aliás, de 22, todo mundo sabe que foram tendenciosas, foram mentirosas, foram manipuladas, até porque 15 dias antes das pesquisas, as pesquisas davam uma vantagem de 20 até 30 pontos para o Lula, e a eleição terminou com uma vantagem de menos de 1% para o candidato Lula que o elegeu. E por que eu sou mais cético em relação ao otimismo que dá essas pesquisas? Primeiro, Bolsonaro está inelegível. Bolsonaro corre o risco, e um risco grave, imenso, de ser preso. A gente tem a expectativa da lei Magnitsky, que pode eventualmente tirar o Alexandre de Moraes da jogada. A gente tem a expectativa de que o próprio TSE, ano que vem, isso não é expectativa, é fato, é realidade, vai ser presidido pelo André Mendonça. Mas o TSE, lembrem-se, foi quem deu a vitória a Luiz Inácio Lula da Silva. E não roubou voto em urna. Ele simplesmente foi parcial. Ele censurou o Bolsonaro não podia falar que Lula era ladrão, não podia falar que Lula era a favor do aborto, que era amigo de ditadores, não podia usar a imagem do 7 de setembro, não podia usar a imagem do discurso da ONU, não podia usar a imagem da Michelle, não podia fazer nada. E o Lula podia fazer tudo, inclusive chamar o Bolsonaro de fascista, de genocida, de pedófilo, que ele foi chamado. Ou seja, foi uma realização parcial da parte da justiça eleitoral de que quem tinha que ter um mínimo de equidade, quem tinha que controlar, balancear a eleição, e teve um candidato, tirou um candidato da cadeia e elegeu esse candidato. Por isso que a pesquisa eleitoral, hoje o Brasil que vive capitaneado por uma ditadura do STF, e o TSE é um puxadinho do STF, eu sou tão cético em relação a premissas eleitorais. Ah, Adriles, o André Mendonça mais uma vez vai presidir o TSE. Tá, mas ao mesmo tempo que vai acontecer isso, o que eles estão fazendo? Regulando as redes sociais para que as redes sociais sejam obrigadas a fazer o trabalho que eles faziam em 22, que é o trabalho de censura. Então, o que eu quero dizer com isso? A expectativa, isso eu falei para o Bolsonaro ontem, com quem eu tive uma reunião, a expectativa eleitoral, ela é completamente anulada quando você tem uma ditadura
e quando o órgão eleitoral supremo do Brasil é quem exerce essa ditadura, e essa ditadura vai contra os candidatos à direita. Eduardo Bolsonaro foi incluído recentemente no inquérito de golpe, que estaria tramando contra os interesses nacionais no Brasil. E aí, o que acontece? Vão tirar ele até da disputa do Senado. Corre o risco dele pisar aqui e ser preso. Então, assim, esqueçam esse otimismo eleitoral. O que se deve fazer no Brasil é dizer: estamos sob a égide da ditadura do senhor Alexandre de Moraes e a justiça eleitoral é dessa gente. Eis a questão. Se não tirar a premissa de ter uma ditadura e restabelecer a democracia, a eleição no Brasil vai ser simplesmente maquiada como foi maquiada na Venezuela. Adriles, eu vou discordar de você em alguns pontos aqui. Eu concordo contigo que a gente tem que tomar cuidado com esse otimismo. Mas eu concordo que ainda tem muita água para rolar e eu começo a perceber já uma mudança de comportamento. Muitas pessoas que tinham votado, que votaram no Lula em 2022, a gente sabe que o período da pandemia voltou, teve muita manipulação contra o presidente Bolsonaro. Enfim, é um desastre, é claro que vai ser. Mas assim, gente, é por isso que nós estamos aqui, inclusive. Porque a gente está aqui para trazer informação, a gente está aqui para trazer análise. O que a gente está fazendo aqui não acontecia antes no nosso país. Inclusive, o que nós fazemos aqui incomoda muitas pessoas. Sabe quem que incomoda? O super William Bonner. Júlio, coloca para mim aí o vídeo dele, por favor. Vamos mostrar o sentimento do William Bonner, que sempre foi o paladino da notícia no Brasil. Sempre teve um monopólio, porque as famílias brasileiras se reuniam à frente da TV Globo para assistirem ao Jornal Nacional, e ali existia a curadoria do que era fato, daquilo que deveria ser mostrado, e como, sob que perspectiva, sob qual lente, com qual foco, para beneficiar quem, contra quem. Sempre houve esse poder, uma concentração de poder, e agora se dissipou por causa das redes sociais. O que acha William Bonner das redes sociais? Ao público, mas também propiciou o surgimento de desafios muito novos e muito perigosos. Eu diria, então, que no momento que a gente vive, as redes sociais, nesse 2025, ainda são um enorme problema para a humanidade, para a civilidade e para o futuro da civilização. Ainda são. Eu adoraria que dentro de menos de um ano você me fizesse a mesma pergunta e eu dissesse: ah, que bom, encontramos uma solução para o mal que as redes sociais têm feito. No momento, estamos lidando com esse mal, com as bolhas, com a intolerância crescente, com as pessoas se recusando a ouvir os diferentes e ainda tornando os diferentes seus alvos porque inimigos. Isso é um produto claro, típico, inegável das redes sociais. Então, eu não preciso nem voltar 100 anos, a gente volta 30 anos e enxerga um momento em que a humanidade se viu diante de uma novidade que acabou trazendo também desafios enormes. O jornalismo, em especial, diante desses problemas trazidos pelas redes sociais, se viu obrigado a acrescentar um item às suas tarefas diárias. A tarefa diária de um jornalista de televisão responsável por um produto como um Jornal Nacional já foi exibir tudo aquilo que de mais importante se aconteceu naquele dia para todos os brasileiros. Hoje em dia, com o acesso que todo mundo tem a informações de todo lado, com um celular na mão, informações verdadeiras e informações falsas, não faz sentido o Jornal Nacional se apresentar como o órgão que vai te comunicar as coisas. Não, mas ele está lá porque ele é o órgão que vai te ajudar a compreender, ele vai organizar as coisas, ele vai contextualizá-las, e aí vem a tarefa nova que o desafio das redes sociais nos impôs, que é: o telejornal vai ter que desmentir aquilo que circulou de inverdade e de desinformação ao longo de um dia, às vezes uma semana, e que está provocando algum tipo de dano para a sociedade. Esse é um dever nosso. Bom. Dano para a sociedade, William, você diz que você é a sociedade, né? Porque as redes sociais causaram dano para uma pessoa que antes tinha um monopólio, poder nas mãos. E perder poder nunca é bom.
Quem perde poder luta para voltar ao seu status original. Luta com todas as forças. Luta, inclusive, se aliando ao movimento de censura, de uma censura prévia, de uma censura perigosa, que obriga jornalistas independentes a saírem do Brasil, se esconderem em países diversos, onde a opinião não é crime. Então isso te incomoda muito, porque você perdeu o poder. E o povo, felizmente, não é bobo mais. O povo tem poder nas mãos agora. Adriles. As redes sociais são a revolução que pela primeira vez institui um princípio de democracia no Brasil e no mundo. O que eu quero dizer com isso? Pela primeira vez o homem comum tem o direito de falar por si mesmo, não precisa de ventríloco jornalista, ventríloco professor universitário, ventríloco político, ventríloco intelectual. A rede social ela ampliou o mercado de comunicação, o universo de comunicação, em que agentes públicos, em que agentes privados, pessoas, blogueiros, jornalistas, influenciadores falassem a toda a população e a população falasse por si. Isso cria exatamente esse medo, esse pavor das redes sociais, de quem antes tinha o monopólio da comunicação. Da Globo, que tinha o monopólio da comunicação. Não, William Bonner, o monopólio da verdade. Você diz de maneira peremptória e insidiosa que as redes sociais mentem e que vocês, eventualmente, desmentem as redes sociais. Não. Na verdade, as redes sociais, que são um universo plural e gigantesco, não dá para dizer se é mentira, se é verdade, são as redes sociais que mentem, que desmentem o que vocês da Rede Globo, por exemplo, falam. Quando falam em golpe, quando falam, você falou especificamente sobre isso. O Lula não deve nada à justiça brasileira. Quando você faz campanha para um candidato em detrimento de outro. Quando vocês insinuam ou dizem de maneira aberta que Bolsonaro era um genocida na época da Covid. Vocês mentem deslavadamente. O medo e o pavor que você tem, William Bonner, o medo e o pavor que vocês da Rede Globo têm, é de que são, e vocês são diuturnamente, cotidianamente, desmentidos daquilo que vocês acham do Olimpo da soberba que você diz na sua fala agora, que seria um império da verdade. Você se coloca como império da verdade, você se coloca como dono da verdade nesse discurso absurdo que você faz. A verdade é perseguida há 3.000 anos, desde que Sócrates falou do princípio de dialético, tese, antítese, síntese, ou seja, através do diálogo você cria o esboço da verdade, e esse é o esboço da verdade que deveria perseguir o jornalismo de investigação da realidade. Não de você dizer que você está desmentindo quem quer que seja na rede social e que o jornal que você apresenta é o monopólio da verdade. Isso não é jornalismo. Isso é militância. Isso é militância soberba em princípio ideológico. A Globo é feita e construída e formada de esquerdistas como você. Que comemoraram, que privilegiam, inclusive, né? um lado. E privilegiam um lado que hoje se transformou numa ditadura. Vocês são capachos de ditadores. Que perseguem pessoas, censuram pessoas inocentes, criminalizam a opinião. Vocês são capachos do Supremo Tribunal Federal. Que eventualmente condenam uma mulher por portar um batom, por exemplo, entre milhares de exemplos, por portar um batom e ser condenada a 17 anos e não ver 2 anos seus filhos. Vocês fazem mais mal do que simplesmente mentir e se colocarem como monopólio da verdade. O monopólio da mentira, de uma verdade falaciosa que vocês criam vítimas dessa ditadura, criam vítimas, pessoas que são presas pelo crime de opinião. E você endossa essa prisão, você endossa a perseguição, você endossa a tirania. O que a Globo faz hoje é um crime de lesa pátria, é um crime de lesa humanidade. Responsabilizar as pessoas, as redes sociais e a democracia das redes sociais por todo o mal que eventualmente vocês exercem com a sua mentira. A rede social é o princípio da democracia, ela é falha. Ela não é absolutista, mas é o menos ruim, como dizia Winston Churchill, de todos os sistemas políticos de administração pública. O que vocês querem é impor goela abaixo uma verdade pressuposta que você vocifera no Jornal Nacional. E vocês impõem simplesmente ditadura, tirania, mau jornalismo, militância jornalística e soberba, que é o que você é. Um soberbo apoiador de uma ditadura no Brasil. Ditadura cultural e ditadura real. Eu não vou nem falar mais nada, viu? William Bonner, aceita.
É exatamente isso o que a gente pensa sobre você. Nós nos libertamos do monopólio da Rede Globo. A gente sabe que isso vai incomodar, mas o trabalho vai continuar de uma forma independente. Carol, quer comentar a fala do Bonner ou a fala do Adrilles? Fala do Adrilles sempre maravilhosa, né? Falar depois dele é um desafio. Mas é exatamente isso, né? O Bonner, a sociedade é quem, cara pálida? A sociedade somos nós que estamos aqui hoje vendo notícia pela internet, né? Saiu também uma pesquisa recente do quanto, da Quest da Atlas, mas mostrando o quanto que a população hoje em dia se informa. Jornal impresso é 10%, e internet já passou e muito. Inclusive inteligência artificial, né? Muita gente simplesmente pergunta hoje em dia para o ChatGPT o que está acontecendo. É óbvio que a mídia tradicional vai querer regular isso, porque eles querem ter o monopólio do discurso, mas não existe mais, né, esse mesmo discurso de o mercado é malvadão. O mercado nada mais é do que todos nós jogando informação todos os dias para o sistema e ajudar que as melhores decisões sejam tomadas. Isso vai ser a mesma coisa com a mídia, eles não vão ter mais como controlar. A gente já chegou num ponto que é basicamente o sindicato das velas, né, fazendo greve porque inventaram a luz elétrica. A gente não tem Muito mais bom. como voltar atrás. Que bom que é assim, que bom que hoje em dia ninguém mais tem o monopólio da informação. Ainda estamos num país, não sei se ainda estamos num país livre, se aplica mais. Eu confesso que cada dia que a gente vê o judiciário, o STF, mas assim, ainda Acho que não, Carol. conseguimos ver notícia nas redes sociais, quem posta ali conteúdo, principalmente no TikTok, na rede chinesa, toda hora eu já tomei vários, né? Quando a gente fala, não é falar mal, quando a gente fala a verdade do que está acontecendo no judiciário, fala que é contra a política de privacidade. Mas estamos aqui, somos a resistência, vamos conseguir.